Vamos conversar um pouquinho mais sobre essa novela do IOF que está gerando uma tensão grande entre todos os poderes, com muita repercussão ao longo dos últimos dias. E nós convidamos aqui para o Jornal Gente para debater um pouco mais esse assunto o deputado federal Arnaldo Jardim, que já participou conosco em outras oportunidades aqui para falar sobre essa questão. Ele é presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Deputado, como é que está aí no bastidor do Congresso Nacional essa história do governo recorrer para o Supremo, o ministro do Supremo dizendo que o Supremo vai mediar esse conflito entre Executivo e Legislativo? O que vai sair disso tudo, hein, deputado? Bom dia. Muito bom dia a você, Pedro, a Thaís, a Sônia também, a todos que nos acompanham aí pela Band News. Eu quero que saia um acordo. Nós estamos trabalhando para isso, Pedro. Que acordo é este possível? Primeiro, para o equilíbrio fiscal. Todo esse processo de aumento de taxações, de incidências tributárias que o governo tem proposto, nós estamos hoje concentrados naquilo que se transformou numa queda de braços em torno do IOF, mas o projeto do governo é mais amplo. O governo propôs um acréscimo de cobrança de imposto de renda sobre LCA, que são as letras do agro, LCI, que são as letras do setor imobiliário da construção, sobre fiagros e, mais grave, sobre as debêntures incentivadas e de infraestrutura. O próprio BNDES questionou isso. Por quê? Porque esses recursos são que têm alimentado os investimentos em infraestrutura. O governo está taxando o custo de capital e não tem imposto mais perverso que esse, porque isso faz com que toda a cadeia seja majorada e, ao final, chega à ponta, chega no consumidor. Portanto, diferente de rever alguns subsídios localizados, diferente de tomar uma atitude ali específica para poder ter uma tributação, o governo está fazendo uma coisa de cadeia. Que contexto que está, Pedro? Vocês têm debatido isso aí, nós temos dito isso reiteradas vezes. O governo apresentou ano passado uma proposta orçamentária. Nós a aprovamos com pequenas modificações. A arrecadação esse ano, de janeiro até agora, em junho, a arrecadação foi superior ao que se previa. Mesmo assim, o governo está dizendo que houve um desequilíbrio, que precisa buscar o equilíbrio. Por quê? Repito, não é porque arrecadou menos, arrecadou mais. O governo está buscando o equilíbrio porque houve um aumento de gastos. E é nessa ponta que nós queremos atuar. A novela do IOF está dominando as atenções, ela é muito sensível. Nós consideramos um equívoco o governo ter ido para o Supremo, não tem base jurídica nem constitucional e politicamente acirra o confronto entre os poderes. É ruim para o Brasil, mas a discussão é mais complexa. O que nós queremos é que seja colocado no centro o debate sobre equilíbrio fiscal e buscá-lo pela diminuição de gastos. Deputado, prazer estar com o senhor mais uma vez aqui no Jornal Gente para esclarecer esse assunto tão importante que está eclodindo aí no Brasil. E o senhor sabe que tem notícias sobre isso até fora do Brasil, né? O Brasil é um país muito importante, então todas as discussões importantes nacionais do nosso país, elas são rebatidas aqui na Europa. E o que eu pergunto para o senhor é, o governo tenta aumentar o IOF para melhorar a sua arrecadação e melhorar o alto déficit público. O governo pode usar o IOF para fim arrecadatório? Decisões sobre impostos, não é da alçada do Congresso Nacional? Olha, para ser bem preciso, Sônia, uma alegria poder dialogar com você mais uma vez. O IOF, na sua Constituição, sempre a questão de tributos é iniciativa do Executivo e o Parlamento pode ou não aprovar. Nós aprovamos, há muito tempo, o Parlamento aprovou a existência de IOF, um Imposto sobre Operações Financeiras. E quando ele foi constituído, o seu objetivo era muito claro, era ser um imposto de regulação. Ele aconteceria quando houvesse alguma distorção
de algum instrumento econômico, de alguma questão, e ele equilibraria para você não ter fontes distintas, que tivesse uma tributação diferenciada. Quando o governo mandou a medida provisória, não teve nenhum cuidado redacional, não teve cuidado com o que falou. Disse claramente que o IOF era para arrecadar e para, com isso, buscar fonte adicional para o equilíbrio fiscal. É totalmente diverso da sua razão de Constituição. Por isso que o decreto legislativo que nós aprovamos, e sempre decreto legislativo, é o seguinte instrumento. Você sabe, a Thaís também, o Pedro, mas para que todos os nossos ouvintes da Band News saibam, tá certo? Você tem o Congresso que faz as leis. O Executivo as executa, o Executivo desenvolve políticas públicas, faz a ação. Por outro lado, quando ele toma alguma iniciativa que vai além do que determina a lei, ou seja, quando ele vai ao contrário ou exagera na aplicação de um determinado dispositivo legal, você tem o decreto legislativo que diz o seguinte: olha, isso não estava determinado, você está fazendo além disso. Por exemplo, nós tivemos que acionar isso sobre o marco do saneamento. Nós fizemos uma nova lei de regulação do saneamento e o governo tomou medidas para burlar aquilo que era a intenção, de fazer um processo de privatização, de concessões para investir no saneamento. Aí nós votamos também, na época, um projeto de decreto legislativo para assustar isso, tá certo? Porque estava em desacordo com a lei. E é claro que o governo, quando transforma o aumento do IOF num instrumento de arrecadação, ele vai contrário àquilo que a lei do IOF determinava. Por isso, o decreto legislativo, por isso está um passo que foi dado em contradição com o objetivo da lei que era regulamentadora. O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, está ao vivo aqui conosco no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Deputado, o senhor disse que espera que esse episódio sirva para uma discussão maior sobre orçamento e também para que se chegue a um acordo, já que essa história do IOF é relevante, principalmente do ponto de vista político, mas é uma gotinha no oceano em relação a contas públicas, né? O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: o senhor está sentindo da parte do governo, do Poder Executivo, essa disposição em conversar e chegar a algum tipo de acordo? E qual é o acordo possível nesse momento, na opinião do senhor? Thaís, estão muito contraditórios os sinais que recebemos do governo. Aliás, este é um problema muito presente hoje. O governo tem tons e falas muito distintas. Alguns dizem que o ministro Haddad, que tem boas intenções, que ele enfrenta constrangimentos. Os constrangimentos maiores que eu identifico ao ministro Haddad não vêm da oposição. As contradições que o ministro Haddad enfrenta são internas ao governo. O governo tem um grau de disputa, o presidente não tem conseguido arbitrar e o presidente não tem conseguido coordenar. Os sinais são muito contraditórios. De um lado, vem o ministro Haddad dizendo que deve ter disciplina de gastos. De outro lado, ministros anunciam gastos crescentes de vários programas. O ministro Haddad anuncia uma determinada escala de prioridades e depois o próprio presidente, em algum arrobo, dá sinal contrário nesse sentido. Então, é difícil dialogar com o governo que vem dessa forma. Você viu, se pegar as manchetes dos jornais dessa semana, uma hora o governo buscando escalar o seu discurso do nós contra eles, tá certo? Ou seja, abdicando daquilo que foi o espírito deste governo, particularmente no segundo turno, quando propôs uma chamada frente ampla, uma busca de diálogo com partidos de centro, buscando um grau de unidade maior da sociedade. O governo recua disso, radicaliza a sua vertente, que é uma vertente mais à esquerda, concentrada e isolando. Então, está difícil entender o que virá, Thaís. A semana que vem vai ser muito importante. Essa semana, de alguma forma, por conta de muita gente estar nesse evento que houve lá
em Portugal. Nós vamos ter 2 semanas antes do período determinado aí de recesso. O próprio Supremo tem um período de recesso e nós teremos, primeiro, que deliberar sobre LDO. É um instrumento muito importante porque balizará o orçamento já que nós precisamos debater no segundo semestre para o ano que vem. E tem tudo a ver com essa discussão que vocês sugeriram aqui. Depois nós temos temas muito importantes. O próprio tema de concessões que vai estar lá no Senado, o tema do licenciamento ambiental, que voltou à Câmara, tá certo? E um tema que tem crescido muito recentemente, que é o funcionamento das agências reguladoras, que diz diretamente muito a vida do cidadão. Nós estamos falando dos serviços, tanto de fraude nos combustíveis, como serviços de energia. Então, eu creio que esses temas vão concentrar a atenção nas 2 próximas semanas. Disposição para o diálogo. Você perguntou, eu estou terminando, estou sendo aqui um pouco excessivo, me perdoem, tá certo? Mas você perguntou que pontos desse diálogo? Pontos. Equilíbrio fiscal. Um pacto para votar a reforma administrativa. O governo pode apresentar um plano para discutir diminuição de gastos com algumas estatais. O caso do Correio é muito eloquente que nós estamos vivendo. O Correio oferecendo um déficit crescente. Havia uma discussão anterior sobre a função dos Correios. Então, eu estou mencionando 2 pontos que podem ser colocados na mesa. O parlamento, assim sinto eu e tenho testemunhado isso, tem disposição para fazer um pacto que busque o equilíbrio fiscal. Isso é importante porque nós estamos falando aqui de medidas práticas, né, deputado? Não de ideias como essa história, por exemplo, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que é uma bola que está pingando aí há muitos anos no Brasil, não é de agora. E parece que o governo se aproveitou desse assunto para jogar ricos contra pobres e tentar, de alguma forma, ganhar popularidade, já que as pesquisas mostram exatamente o contrário do que é vivido hoje pelo presidente Lula no seu 3º mandato. O senhor acredita que o Supremo Tribunal Federal vai ser o mediador dessa conversa ou o próprio Congresso Nacional, pelas suas lideranças, vai entrar num consenso e numa composição ali com integrantes do governo federal? Pedro, 2 coisas importantes levantadas por você, você bem objetivo. Primeiro, a questão da ampliação da isenção até R$5.000. Nós somos a favor, o projeto que veio estava confuso sobre a fonte de origens. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, é o relator da matéria, está identificando determinados subsídios que existem, por isso que nós aprovamos a urgência, semana passada, de uma lei que pode rever subsídios, porque acreditamos que a revisão de alguns desses subsídios é que vai permitir recursos para fazer essa isenção. Quando você faz a isenção, já havia previsão de arrecadação com isso. Então, você está renunciando a uma receita e você precisa ter uma previsão de onde o recurso virá. Então, nós estamos dispostos e vamos rever subsídios para que isso possa ocorrer. Segundo ponto, acho que o Supremo deve decidir. O Supremo se envolver em decisões políticas, mediações políticas, não me parece o seu papel. O Supremo no Brasil, no meu entender, digo isso com muita tranquilidade, tem exorbitado de atribuições, tem tido um excesso de intervenção numa série de assuntos. O Supremo deve se preservar ao papel de julgar, visando a Constituição, não é ser inovador nisso, respeitando a Constituição, então não tem nenhum papel de poder moderador, não tem nenhuma responsabilidade, é o parlamento em discussão com o executivo que deve buscar um consenso. Deputado, e aí que é importante o que o senhor está falando, porque assim, o Congresso ele pode assumir o protagonismo das pautas de reformas e modernização do Estado, sem que essas pautas não sejam absolutamente prioridade do Executivo, reformas, modernização e equilíbrio econômico? Olha, eu acho que há um novo momento no Brasil e não é de hoje, Sônia.
esse novo momento no Brasil, que me parece que alguns setores do Executivo não compreenderam, não se trata só da discussão da emenda, que o parlamento tem emenda, as emendas têm imposição, ou seja, têm que ser executadas, e isso diminuiu uma relação que era histórica no Brasil, de um executivo que controlava o parlamento, e controlando o parlamento com fluxo de emendas, determinava como único poder existente. Olha só, essa pergunta sua que é tão importante para o futuro. Vamos pegar a reforma trabalhista que aconteceu durante o governo do Michel Temer. O parlamento teve muito protagonismo nisso. Havia um diálogo com o governo, se trabalhou nisso, mas foi particularmente do parlamento que ela emergiu. Na reforma da Previdência, durante o governo Bolsonaro, também houve diálogo com o Executivo, mas o protagonismo foi do parlamento. A proposta foi constituída a partir do parlamento. E a reforma tributária, que também dialogamos, mas agora, já no governo do Lula, tá certo? Na época que era presidente o Arthur Lira, ela foi produzida pelo parlamento. Então, as 3 últimas reformas mais estruturantes do Brasil já tiveram o parlamento com protagonismo. E a reforma administrativa, que nós aguardamos que o governo mandasse agora, ela está sendo conduzida, foi uma ótima iniciativa do presidente Hugo Mota. O relator é um deputado muito preparado, nós estamos com muita expectativa da proposta que virá da comissão, está trabalhando, que é o deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, tá certo? O protagonismo está sendo também do parlamento. Então, o parlamento não é que tem mais emendas, o parlamento tem isso. Das matérias que são de mérito, levantamentos feitos por vários institutos demonstram que há cerca de, vamos pegar um período de 18 anos atrás, das matérias que se aprovavam no Legislativo, mais de 70% eram propostas encaminhadas, ou medidas provisórias, ou projetos de lei encaminhados pelo Executivo. Agora, esse número, a maior parte daquilo que se aprova é de iniciativa do Legislativo. Eu próprio, os fiagros que nós estamos discutindo aqui como instrumento, que hoje tem sido uma alternativa por conta da insuficiência do Plano Safra, eu fui o autor da proposta do fiagro, tá certo? Nós que fomos autores da iniciativa de debêntures de infraestrutura. Então, são questões importantes que têm tido um protagonismo do parlamento. Nós queremos manter esse protagonismo em diálogo. É função do parlamento fazer isso, mas em diálogo, em harmonia. Buscar conflito não é o caminho para resolver nenhuma dessas questões. Deputado Arnaldo Jardim, para a gente terminar aqui a nossa conversa, queria colocar uma discussão política para o senhor, que é a seguinte. É claro que num ano pré-eleitoral, cada corrente política vai construindo a sua narrativa, certo? Quando o Congresso vai lá e, por uma votação esmagadora na Câmara, fala o seguinte, não vai ter aumento de imposto, de alguma forma, o Congresso não deu a esse atual governo um argumento para radicalizar? Ontem nós vimos um movimento de invasão de uma agência bancária na Faria Lima. Pouquíssima gente, um monte de gente filmando, tinha mais gente filmando do que invadindo. Mas é claro que é a comunicação que vale. Nós somos contra o andar de cima. E o andar de cima quer manter os privilégios. É esse o discurso que está sendo encampado, se não pelo governo como um todo, mas por pessoas que têm destaque lá dentro. Será que não teve uma armadilha aí, não, deputado? Olha, Thaís, se o governo fez isso tentando já constituir uma narrativa para as eleições, a minha opinião sobre ela, e aí são opiniões, você tem razão, eu tenho o meu olhar, a minha visão política, ideológica, né? Mas eu acho que o governo, se for por aí, e se tentou criar esse clima, vai para o isolamento, né? Durante muito tempo, a proposta, na primeira pergunta, eu me referi a uma frente que foi constituída no segundo turno, em torno da eleição do Lula, que ele próprio determinou uma frente ampla, que buscou agregar partidos de centro. Esse caminho é para um isolamento que o governo faz, porque isso não dialoga com o desenvolvimento, isso não dialoga com a maioria da sociedade,
essa visão dos nós contra eles, os pobres contra os ricos, é uma visão muito analógica. Aliás, em muitos momentos, me parece que esse governo está olhando mais para o passado do que para o futuro. Tem uma visão mais analógica do que digital. Hoje nós temos uma sociedade em que o jovem quer empreender, quer se desenvolver, quer criar alternativas, né? Então, acho que isso pode alimentar um processo de radicalização, mas é um caminho para o isolamento, porque, de uma forma definitiva, ele se circunscreve a uma faixa muito à esquerda da sociedade, e eu acho que, se é uma armadilha que o governo está fazendo para si próprio. Quero agradecer ao deputado Arnaldo Jardim, deputado federal de Cidadania de São Paulo, que conversou conosco aqui nessa manhã sobre essa tensão toda vivida na política nacional e tocando nos principais assuntos dessa polêmica. Obrigado, viu, deputado, pela entrevista e até uma próxima oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado a você, Pedro, Thaís, Sônia. Um bom final de semana a todos. Obrigado. Obrigada.